Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Hoje a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia. Afinal de contas, a gente tem aprendido isso com o pastor Roberto Inácio, né? E a gente segue no mesmo caminho. Mateus, capítulo 22. Eu queria ler com os irmãos, nessa leitura inicial, dos versículos 34 a 39. Mateus 22, 34 a 39. Alessandra, paz de Cristo, bom te ver. Você pode nos ajudar no Data Show? A gente vai ler bastante Bíblia e eu queria que a gente lesse todos uma versão só. Louvado seja Deus pela sua vida. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 39. Eu vou ler esse texto aqui na minha Bíblia. E os próximos a gente lê ali pelo Data Show. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, a despeito de hoje ser o dia dos namorados, né? A gente não vai falar do Amor Eros hoje, não, tá? Se você quer falar sobre Amor Eros, vem amanhã, aqui 8h30, né? Não é, Ricardo? Amanhã, 8h30 da noite, nós temos aqui o encontro de famílias e os casais terão uma palavra da parte de Deus. Se você quer falar sobre Amor Eros, vem amanhã, não perca. Já fiz aqui o merchan. Hoje nós vamos falar a respeito de restaurar o amor em duas vertentes. Restaurar o nosso amor para com Deus e restaurar o nosso amor para com o próximo. Ou melhor, restaurar o altar do nosso amor para com Deus e restaurar o nosso altar do amor para com o nosso próximo. Jesus aqui nesse episódio, ele mais uma vez ele nos surpreende com a sua sabedoria. Mais uma vez tentam empreender a Jesus uma pegadinha, uma cilada. Mais uma vez, e o texto que a gente leu disse que quem fez essa pergunta era um perito na lei. E por ser um perito na lei, ele queria enquadrar Jesus em uma cilada, aonde Jesus ia, com certeza, dizer que o maior mandamento de todos é o que ele falou. Só que Jesus não deixou para trás o discurso que ele vinha trazendo desde o início do seu ministério. Que assim como amar a Deus acima de todas as coisas, também o próximo como a si mesmo. E aí nesse primeiro mandamento que Jesus ele coloca aqui como sendo o maior, o primeiro e o maior mandamento, amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o texto vai dizer, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Queridos, quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração, isso fala das nossas emoções. Isso fala das nossas emoções. Nós precisamos amar a Deus com todas as nossas emoções. Isso vai falar de relacionamento afetivo com o nosso Deus. Eu amo o Evangelho porque ele me torna um relacionamento com Deus de intimidade. Diferente de outras religiões que têm Deus como um ser distante, um ser totalmente poderoso, mas distante da humanidade. Mas não, o nosso Deus ele resolve se relacionar com a gente como Pai, como o irmão Dinaldo disse aqui hoje. Eu também tenho essa experiência com os meus filhos. Eu também vejo o relacionamento de Deus para comigo no meu relacionamento com os meus filhos. O carinho, o cuidado que eu tenho com os meus filhos, a vontade até às vezes de empreender um pouquinho de sofrimento para que eles cresçam e amadureçam, eu também vejo isso do nosso Pai Celestial para com a gente. E essa é a proposta quando o mandamento diz: ame ao teu Deus de todo o teu coração. Ame o teu Deus com todo o teu sentimento. Se relacione com Deus de forma afetiva.
O desejo de Deus é se relacionar com a gente de forma afetiva. A gente vê nas Escrituras, em todo momento, Deus fazendo citações do seu relacionamento com, por exemplo, a nação de Israel, através de um casamento. No ministério de Oséias, por exemplo, que Deus dá aquela ordem a Oséias para ele se casar com Gomer, para retratar a forma como Deus se sentia traído pela nação de Israel. Uma esposa adúltera, que se relacionava com Deus, mas quando deveria atribuir o elogio a esse Deus pelo que esse Deus tinha feito, eles atribuíam a outras divindades. E Deus sempre querendo se relacionar com o ser humano de uma forma afetiva. Ontem o pastor Carneiro me chamou para um debate teológico lá no Seminário Betel, onde ele estuda, e a gente foi. E lá a gente estudou, falamos a respeito de uma obra de ficção teológica, muito legal, o Romance Divino. Não é uma obra bíblica, é uma literatura evangélica, e aí de ficção. E aí ele fala que Deus, na sua eternidade, estava lá e, de repente, ele quis criar um ser para se relacionar com ele. Um ser diferente da categoria dos anjos, um ser diferente de tudo que existia até então, e ele resolve criar o mundo e o ser humano para colocar nesse mundo. Para quê? Deus tinha necessidade do ser humano? Não, ele é autossuficiente, mas ele quis criar um ser com o qual ele se relacionasse. E se relacionasse de forma afetiva. Lembrem do relacionamento de Deus com Adão lá no Éden antes da queda. Como era um relacionamento de amizade, um relacionamento de afetividade. Deus criou o homem para celebração. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Então, quando o mandamento diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele está dizendo, ame o Senhor teu Deus com todas as suas emoções. Ame o Senhor teu Deus com todos os teus sentimentos. Canalize toda a sua afetividade ao Senhor teu Deus. A gente canta aqui em canções, irmãos, e eu acho tão bom isso, nós declararmos através de canções, nosso amor ao Senhor. Mas o nosso amor a Deus, ele precisa ir muito mais além de um momento de louvor no culto. Precisa ser verdadeiramente uma vida de sentimento voltado para o Senhor. Devemos amar ao nosso Deus com amor, como que o nosso Pai nos ama. Devemos amar ao Senhor com esse amor intenso, irmãos. Todas as nossas emoções precisam estar canalizadas para o nosso Deus. E aí o versículo continua. De toda a sua alma. De toda a sua alma. Isso fala de completude do ser. De toda a sua alma, com todas as tuas forças. Tudo que você possui e ame ao Senhor. Em todos os momentos da sua vida, ame ao Senhor. Em momentos de alegria e em momentos de tristeza, ame o Senhor teu Deus com toda a intensidade que você puder. Porque, queridos, toda tentativa nossa de amá-lo, nada mais é, pastor Joel, do que uma retribuição do que ele já fez por nós. Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus diz que, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, estando a gente sem valor nenhum, desprezado por todo o universo, ele nos amou. Ele nos amou. Por graça e misericórdia, ele te amou. Sem você poder oferecer nada a ele, ele te amou. Então, toda a nossa tentativa de amá-lo nada mais é do que retribuir o que já recebemos da parte dele. E por isso ele diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E o texto também diz, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento, toda a sua razão, irmão, toda a sua inteligência, toda a sua intelectualidade, toda a sua capacidade de pensar, ela precisa convergir em amor ao Senhor, seu Deus. E como que nós amamos a Deus com o nosso entendimento? Submissão a Ele. Na última sexta-feira, aqui na consagração, nós ouvimos a respeito disso. Do Salmo 23, o pastor, ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é pastor de quem? De quem ele é pastor, Vanderclei? De quem é a ovelha dele. Ele é pastor de quem é a ovelha dele. E quem é a ovelha dele? Aquele que se submete à vontade dele. Aquele que aceita ser guiado pelo seu pastor. Esse sim é a ovelha desse pastor. Então, irmãos, amar ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento significa submissão à vontade desse pastor. Significa
ter a sua opinião, ter os seus desejos, ter as suas vontades, ter os seus planos de vida, mas submetê-los todos à vontade desse Deus. Isso é amar o Senhor com todo o teu entendimento. E isso é o que Ele espera de nós. Esse é, na verdade, o mandamento que Ele deu a nós. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa é a vontade do nosso Deus. E aí, queridos, falando sobre restaurar o altar do nosso amor a Deus, eu olho para a Bíblia e eu vejo, em alguns exemplos, pessoas que não tiveram esse altar de amor a Deus e sofreram consequências muito drásticas. O próprio jovem rico, aquele jovem que se aproxima de Jesus e fala: mestre, tenho praticado toda a lei desde a minha infância. E Jesus olha para aquele jovem, e o Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus olha para ele e o ama. Marcos vai dizer, e Jesus o olhou e o amou. E Jesus disse: filho, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E os textos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, vai dizer que aquele jovem se retirou triste. Por quê? Ele tinha muitas riquezas. Aonde estava o amor daquele jovem, a despeito de praticar todos os mandamentos? Em dinheiro. O amor daquele jovem, mesmo conhecendo a lei, sabendo que o maior mandamento de todos, porque quem estudava a lei, sabia que o maior mandamento de todos era amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força. Ele não conseguia amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O seu amor estava empreendido nas suas riquezas. E aí ele não pôde seguir Jesus. Ele não pôde alcançar a salvação. Aquele jovem, ele cometeu o pecado da idolatria mesmo sem ele saber. Porque o que é idolatria, irmãos? Apenas adorar imagem, escultura? Não. Idolatria é atribuir a outro ser a glória que deveria ser de Deus. Direcionar a outro ser ou a outra coisa o devocional que deveria ser a Deus. Isso é idolatria. E esse jovem direcionava as suas posses, as suas riquezas, o amor que ele deveria ter para com Deus. E quando eu olho para a minha vida, irmãos, quando eu leio as Escrituras e olho para a minha vida, eu tenho que fazer uma autoanamnese, eu tenho que fazer uma autorreflexão e ver se porventura, por um pequeno momento ou por um descuido, eu não estou permitindo que alguma coisa ocupe o lugar de Deus na minha vida. Eu tenho que me analisar e ver se porventura eu não estou empreendendo amor a alguma coisa ou a alguém mais do que ao meu Deus. Porque isso também é idolatria. Quando eu não amo o meu Deus em primeiro lugar, mas amo alguém ou amo alguma coisa, isso é uma idolatria. E se nesta noite, ou alguns de nós, detectar isso na sua própria vida, hoje é noite de restaurarmos o altar do amor ao nosso Deus. Restaurarmos o amor onde coloca o nosso Deus na primazia da nossa vida. Aonde colocamos Deus em primeiro lugar absoluto nas nossas vidas. Isso é idolatria. Agostinho, ele tem uma frase muito interessante, ele diz: sei que meu coração te ama, mas o que eu amo enquanto te amo? Essa frase, irmãos, ela é bem reflexiva. Porque ela vai dizer, sim, eu amo ao Senhor. E a gente declara isso aqui em canções, a gente fala isso em todos os lugares em que vamos. Nós amamos o Senhor. Não é verdade? Mas o que de fato eu amo? Eu amo verdadeiramente o Senhor ou eu amo as mãos do Senhor? Ou eu amo as mãos abençoadoras do meu Senhor? O que de fato eu amo? O meu Senhor pelo que Ele é na sua essência ou as bênçãos que Ele pode me proporcionar? E aí eu vejo o irmão Dinaldo falar nesta noite, irmãos, não peça nada. A despeito de você precisar de muita coisa, reserve um momento para você somente adorar ao Senhor pelo que Ele é. Quando assim o fazemos, nós verdadeiramente colocamos o nosso amor focalizado nele e não nas bênçãos dele. As bênçãos do Senhor são consequências para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Uma certa feita eu acordei de manhã e eu falei, eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou colocar diante do Senhor tudo aquilo que eu preciso. Tudo, tudo, tudo. Sem restrição, sem exceção. E aí eu desci da cama, dobrei meus joelhos. E antes de eu começar a orar, o Espírito Santo falou no meu coração, deixa eu orar por você. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu já contei isso aqui numa consagração. O Espírito Santo falou, deixa eu orar por você. E eu falei, Senhor, vou deixar o Espírito Santo orar por mim. E aí o meu coração começou a dizer, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, faça do seu jeito na minha vida. Tu sabes, Senhor, tudo que eu ia estar aqui meia hora colocando diante de ti, faça do seu jeito. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não temos que apresentar nossas petições ao Senhor, não é isso. Mas existem momentos em que o pai, ele quer que o filho chegue do lado dele e diga, pai, eu te amo. Tá, filho, eu sei que você me ama, você está precisando de alguma coisa? Tô, pai, mas eu quero falar que eu te amo. Eu quero falar que você é especial para mim. Eu quero falar que a tua presença me agrada. Deus quer esse relacionamento com a gente. Ele propôs esse relacionamento para a gente. Ele quer ouvir isso de nós, de forma espontânea. Não porque o ministro de louvor está falando, não porque o pregador está falando, diga para Deus que você o ama, não, mas de forma espontânea, algo que sai de dentro do seu coração. E essa é a verdadeira adoração que o Pai espera que seja feita em espírito e em verdade. Às vezes nós entramos por essas portas e a gente vem realmente com o coração quebrado pelas situações que a gente enfrenta, por dias atribulados que a gente enfrenta. Mas a gente se esquece que, quando chegamos diante da presença do Senhor, o primeiro passo que nós devemos tomar é apresentar a Ele elogios através de canções, elogios através de orações. Porque Ele conhece o meu e o seu coração, irmãos. E Ele te conhece como um filho, não como um súdito, não como um servo. Ele falou, vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Mas para alcançarmos esse relacionamento, precisamos restaurar o altar do nosso amor para com o Senhor. Lá em João, capítulo 14, e aí eu já peço para a Alessandra abrir para nós, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e 23, Jesus vai dando algumas instruções para os seus discípulos. Ele fala algo muito importante. Ele diz no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado por meu Pai. E eu o amarei, e mais, eu me manifestarei a ele. Irmãos, vocês têm noção do que é um Deus transcendente, absurdo em glória, em poder, em majestade, resolver se manifestar um mortal? Resolver se manifestar um ser cheio de defeitos, como eu e como você? E ele fala isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e mais, eu me manifestarei a ele. Eu me apresentarei a ele, eu me revelarei a ele, eu darei a ele impressões de mim que a humanidade ainda nem teve. Eu terei experiências, proporcionarei a ele experiências que nunca pessoas viveram. Aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é o que ama o Senhor. Então, se nós estamos procurando o caminho para amar o Senhor, se nós nesta noite, diante dessa palavra, verdadeiramente queremos restaurar o nosso altar do amor ao Senhor, esse é o caminho. Ter os mandamentos do Senhor e guardá-lo. Versículo 23. Jesus respondendo uma pergunta de Judas, não Iscariotes, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Irmãos, esse texto é riquíssimo, porque ele atesta a habitação que nós somos do Espírito Santo de Deus. Mas essa habitação, ela é condicionada, segundo as Sagradas Escrituras. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Espírito Santo habita em nós, quando amamos ao Senhor, e quando amamos ao Senhor, guardamos a sua palavra no nosso coração.
Mas não guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, queridos, por uma obrigatoriedade. De uma forma fria, não. Não de uma forma fria, mas guardamos a palavra do Senhor porque o amamos, porque desejamos nos relacionar com Ele, e a principal forma que Ele tem de se apresentar a nós é através da sua palavra. A principal revelação e a maior revelação de Deus à humanidade é a palavra dEle. E através dela, querido, nós amamos cada vez mais ao Senhor. Quanto mais nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor através da sua palavra. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Vai falar de como guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. O autor está fazendo aqui uma comparação das alianças. A aliança anterior e a nova aliança. E ele diz assim no versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Qual aliança? Porei as minhas leis no seu entendimento. E em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Queridos, na antiga aliança, a letra da lei, ela era algo que muitos rabinos tinham suas interpretações pessoais. E aí, com isso, eles se engessaram ao longo dos anos, de modo que quando a palavra da vida chegou no meio deles, eles não reconheceram. Nós lemos aqui no início que um perito da lei, um fariseu perito da lei, questionou Jesus a respeito de qual era o maior mandamento. Ele estava ali diante do autor da vida. Ele estava diante da palavra de Deus materializada na terra. E ele não reconheceu. Por quê? Porque a letra da lei estava fria dada na vida deles. Eles estavam analisando a lei de forma fria. Não nos seus corações, como o autor aos Hebreus nos diz, que naquele dia, quando Deus restaurar a aliança com a casa de Israel, ele escreveria a lei não mais em tábua de pedra, mas na tábua do coração do povo de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Quem escreve essa palavra na tábua do nosso coração? Porque na antiga aliança, os homens tinham acesso à lei escrita na tábua e no livro, mas a nova aliança seria uma aliança instaurada na tábua do nosso coração. E aqui vai dizer, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com quem, irmãos? O Espírito Santo do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração. O Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo escreveria e escreveu nos nossos corações a lei de Deus. Aqueles mandamentos que Jesus falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Esses mandamentos não eram mais uma letra fria que nós tínhamos que seguir, não eram mais um compêndio de regras que nós tínhamos que obedecer, mas agora são as leis de Deus, inscritas na tábua do nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus que habita nesse coração. E aí tudo muda, queridos. Nesse nosso novo relacionamento com Deus, tudo muda. Não é mais uma letra fria que nós precisamos seguir, mas sim algo aquecido pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações. Essa foi a proposta de Jesus Cristo ao vir a esse mundo e estabelecer uma nova aliança com a sua igreja. Tanto que o primeiro milagre que ele realiza aqui na terra foi transformar água em vinho. Por quê? Porque isso simbolizava a nova aliança de Deus com a sua noiva. Simbolizava um tempo novo para a humanidade, uma aliança melhor do que a anterior. O vinho que Jesus transformou não era superior ao vinho que o noivo estava servindo na festa. Isso simbolizava que a aliança que Jesus estava trazendo era superior à antiga. E o relacionamento que Deus teve com a nação de Israel, com a humanidade, até então um relacionamento que o homem sempre se afastou, um relacionamento que o homem sempre se desviou, um casamento que nunca deu certo por culpa do homem, agora ele era restaurado pela pessoa de Cristo Jesus. E Jesus veio e consumou na cruz do Calvário toda a exigência da lei. Toda a exigência da lei que os homens não conseguiam seguir, Jesus cavou na cruz do Calvário e consumou ali todas as coisas. E após a vitória de Cristo Jesus, ele foi assunto aos céus e o Espírito Santo veio habitar e dar início a essa noiva de Cristo e aí imprimir nos nossos corações as leis que nós não conseguimos seguir antes de Cristo. Deus sempre tentando renovar o sentimento de relacionamento afetivo com a sua noiva. Deus sempre empreendendo esforço para que a sua noiva tivesse um relacionamento aberto de amor com ele.
E a gente vai ver que ao longo da história, mesmo ao longo da história cristã, o homem sempre tentou se desviar desse propósito. Mas Deus, por infinita misericórdia, olhando para o sacrifício de Jesus na cruz, Deus sempre veio ao encontro do homem. Deus sempre conduziu a história para que a sua noiva não se perdesse, para que a sua noiva chegasse até o final dos séculos e se apresentasse a ele como noiva pura, imaculada, sem mancha. Ele conduziu a história para que isso acontecesse, para que nós tivéssemos sempre um relacionamento de amor para com ele. O Espírito Santo se encarrega de escrever os mandamentos que ele quer que nós guardemos no nosso coração. Não é mais um relacionamento frio, irmãos, através da letra da lei. Tanto que no mesmo capítulo 3, lá no versículo 6, tem um versículo que é conhecido por quase todos os irmãos. Quase todos os irmãos. E por muito tempo ele foi reproduzido apenas a parte C do versículo. Eu quero nessa noite lê-lo juntamente com a igreja. Diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Durante muito tempo foi interpretado errado esse versículo, dizendo que a letra do ensino matava e a manifestação do Espírito apenas vivificava. Mas não é isso que diz o texto. O texto diz que a letra da lei matava. A proposta da lei era trazer juízo. E o juízo foi cumprido em Cristo Jesus, aleluia. O juízo foi cumprido lá em Cristo. Ele cumpriu toda a exigência da lei. E agora, por ter cumprido a exigência da lei, ele outorga ao Espírito Santo, aleluia, a chance de vivificar o meu e o teu coração. A chance de aquecer o meu e o teu coração para um novo relacionamento com Deus. Um relacionamento não mais frio, pautado na letra da lei, pautado nos 10 mandamentos e nos 613 preceitos. Não, agora seria um relacionamento onde o Espírito Santo ia nos guiar. O Espírito Santo, ele ia te incomodar quando você sentisse vontade de cometer algum pecado que fosse. O Espírito Santo ia zelar pela lei que agora estava escrita dentro do meu e do seu coração. Por isso que a letra da lei matava e matou o autor da vida. Mas o Espírito Santo, habitando nos nossos corações, tem vivificado a minha e a sua vida. Para que nós possamos, numa noite como essa, restaurar o nosso amor completamente ao nosso Deus. Restaurar o nosso amor totalmente ao nosso Senhor. Senhor, eu quero a partir desta noite te amar, Deus, com todos os meus sentimentos, te amar com toda a minha plenitude e te amar com toda a minha razão, com todos os meus pensamentos, com toda a minha inteligência. Essa é a proposta de Deus para nós, amá-lo acima de todas as coisas. Esse é o desejo do nosso Deus para nós, queridos. Primeira carta de João, por favor, Alessandra. Capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele diz, no amor não há temor. No amor não há temor, queridos. Antes, o perfeito amor, ele lança para longe todo o medo. Porque o temor consigo traz a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Esse amor que Deus restaura nos nossos corações para com ele, é um amor que lança fora todo o medo que podia existir. Que medo, Júnior? Medo, às vezes, pela culpa. Medo que é implantado nos nossos corações por situações que nós vivemos aqui embaixo, na terra. O verdadeiro amor para com o nosso Senhor lança fora todo esse medo. E nós podemos, irmãos, entrar no trono da graça de Deus confiadamente, com confiança, por esse amor que foi manifestado a nós. Por esse amor que foi declarado a nós na cruz do Calvário. O verdadeiro amor de Deus e o verdadeiro amor que nós temos que desenvolver para com Ele, lança fora todo o nosso medo. E aí, queridos, o versículo 22, de Mateus 22, 37, que nós já lemos, Mateus 22, 37, foi um dos versículos que nós lemos no início da palavra. Jesus disse o seguinte, 37. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Próximo. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, essa não era a resposta que aquele fariseu esperava ouvir. Essa não era a resposta que ele esperava ouvir. Porque, sendo um perito na lei mosaica, era um homem que tentava burlar a lei de todas as formas. Eram homens que viam a literalidade da lei, mas sem amor nos seus corações. Eram homens que viviam situações no dia a dia em que era totalmente ausente qualquer sentimento de compaixão, qualquer sentimento de misericórdia para o seu próximo. Lembram daquela mulher que foi pega em adultério? E os homens chegaram para Jesus e disseram: mestre, a lei diz que se fosse pega alguém em adultério, deveria ser apedrejado. Essa mulher foi pega em adultério. Podemos apedrejá-lo? O que tu dizes? Mais uma tentativa de apanhar Jesus em uma cilada. E Jesus, sempre nos surpreendendo com essa sabedoria maravilhosa, ele vira para aqueles homens e diz: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar. Era lei apedrejá-la. Talvez eu e você teríamos sido encurralados naquela situação. Mas Jesus não. Jesus conhecia a mente dos homens, conhecia o coração dos homens e sabia que naqueles homens faltava amor ao seu próximo. E esse era o discurso de Jesus em todo o tempo. Desde o início do seu ministério, lá no Sermão do Monte, Jesus vinha refutando aquela interpretação fria que os homens tinham da lei, de não amar o seu próximo. Jesus o tempo inteiro refutando isso. Ao ponto de ele dizer lá em Mateus, capítulo 5, quando ele estava explanando o Sermão do Monte, que eu considero a maior pregação de todos os tempos da humanidade, Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Jesus diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí os fariseus: isso mesmo, amo o nosso próximo, mas odiamos o nosso inimigo. Odiamos aquele que não professa a nossa fé. Odiamos aquele que não vem ao culto conosco. Odiamos todos aqueles que não participam conosco das nossas... E Jesus falou assim: ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus, maravilhosamente, no versículo 44, ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Jesus o tempo inteiro quebrando paradigmas, irmãos, quebrando a religiosidade daqueles homens, quebrando a falta de amor que havia naqueles homens para com o seu próximo, porque eles entendiam que próximo era somente um judeu, era somente aquele que professava a mesma fé que ele. E Jesus vem dizer: não, filho. Próximo é todo aquele que é teu semelhante, que é teu igual, que é filho, criatura de Deus também. Ame o teu próximo, mas ame também o teu inimigo. Ame aquele que te causa dor. E isso é fácil ou é difícil, irmãos? Por isso que o amor é um fruto do Espírito Santo de Deus. Não é fruto da minha intelectualidade, nem da minha inteligência. É um fruto do Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. O amor é um fruto dele. Por isso que ele exige que nós amemos aqueles que nos causam dor. Não é fácil, eu confesso isso, na minha vida não é fácil, mas nós precisamos dar cada dia mais vazão para que o Espírito flore em nós e produza em nós o resgate para o estado original, que era o estado de Adão antes da queda. Que essa foi a proposta de Jesus vir a esse mundo. Trazer-nos de volta para a proposta original do Criador. Proposta original que foi quebrada com o pecado. E aí o Espírito Santo tenta restabelecer todos os atributos divinos que Deus colocou no ser humano, lá no Jardim do Éden. Essa é a proposta de Deus. E nós, filhos de Deus, servos do Senhor, convertidos, com certeza da nossa salvação, precisamos deixar que o Espírito Santo produza em nós o fruto, que inclui o amor. Que inclui o amor. E eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, a partir do 28. O apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto, corrigindo algumas questões sobre dons na igreja, e ele diz: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos?
Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Capítulo 13. O apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Corinto a respeito da administração dos dons, como eles deveriam lidar com os dons do Espírito, como eles deveriam executar o dom de Espírito, como eles deveriam receber o dom e usar na edificação do corpo de Cristo. No capítulo 13, ele dá uma pausa muito importante e ele começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal, ou seja, como sino que soa e que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira de tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, aquilo que Jesus falou com o jovem rico, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Irmãos, esse texto aqui é muito sério, porque Paulo está tratando de algo muito sublime para a igreja. Os dons do Espírito Santo, que são o que de fato edificam o corpo de Cristo. Mas tamanha seriedade que ele está tratando com a igreja, e por um momento ele para e ele diz: mas agora eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais excelente do que os dons do Espírito Santo. Gente, os dons do Espírito Santo, eles servem para edificar o corpo de Cristo, para unir o corpo de Cristo, para trazer renovação espiritual para a igreja. Mas ele vai dizer que o amor é muito superior que os dons, porque os dons um dia passarão, mas o amor nunca há de passar. E nós precisamos, irmãos, clamar ao Senhor para que Ele nos dê graça de exercermos esse amor ao nosso próximo. Porque não adianta nada, meu amado querido, eu frequentar a igreja todos os cultos sem falta. Não adianta nada eu fazer tudo o que me é proporcionado a fazer na igreja. Eu servir como pastor, como diácono, como obreiro. Não adianta nada eu fazer tudo o que eu puder fazer, se tudo isso não for motivado pelo amor. Não adianta eu assumir departamentos da igreja, se isso não for feito por amor. O apóstolo Paulo está falando, irmãos, os dons do Espírito são coisas de excelência no meio da igreja. Mas um caminho mais excelente, muito mais excelente, eu quero apresentar para vocês, que é o verdadeiro amor que vocês precisam ter. É o verdadeiro amor que vocês precisam ter uns para com os outros. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, Filipenses 2, 1. O apóstolo Paulo encorajando aqueles crentes daquela igreja. Lá no capítulo 1, ele diz: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia da vinda de Cristo, no versículo 6. No versículo 9, ele fala: estou orando para que o vosso amor aumente cada vez mais. E no capítulo 2, tanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, e se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo todos o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E o 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Queridos, o apóstolo Paulo está ensinando aquela igreja, Filipenses, que era uma igreja que muito alegrava o seu coração, a ser uma igreja estimulada pelo amor altruísta, a ser uma igreja que se importava com o seu próximo, que não entrava no banco, na igreja, sentava no seu banco, cultuava e ia embora, sem se importar com o seu irmão do lado, da direita ou da esquerda. Mas ele estimulava aquela igreja a ser uma igreja que amava o seu próximo, que de forma humilde considerava o seu próximo superior a si mesmo. Para quê? Para que não houvessem embates dentro da igreja, para que todos estivessem no mesmo espírito, vivendo o mesmo amor, no mesmo coração. Essa é a proposta de Deus para a sua igreja. E nós precisamos tomar cuidados, irmãos. Porque muitas vezes, no afã de realizar a obra de Deus com excelência, muitas vezes no afã de querer fazer muito para Deus na obra dele, nós às vezes entramos numa caminhada exaustiva de trabalho e nós permitimos que esse trabalho exaustivo, ele tire o nosso foco de que tudo que nós fazemos precisa ser pautado no amor para com o nosso próximo. E essa é uma ferramenta que o inimigo das nossas almas tem usado em todas as igrejas, desde a igreja primitiva, irmãos.
Desde o início da igreja, Satanás tem usado essa ferramenta, pegando os servos de Deus, fazendo a obra de Deus, mas por falta de amor se degladiando. E o desejo de Deus é que nós restauremos, nesta noite, o amor para com o nosso próximo. Tanto o nosso próximo que está lá fora, como principalmente o nosso próximo que está aqui dentro. Sabe, irmãos, a gente divide a igreja em departamentos para que a igreja funcione. Mas muitas vezes é como se um tiro saísse pela culatra. Às vezes essa divisão de departamentos para que ela funcione melhor, ela gera divisão na igreja. E é preciso a gente entender que a despeito de todo o trabalho que eu empreendo na igreja, tudo isso precisa ser imbuído pelo amor. Eu preciso fazer tudo isso por amor. Em primeiro lugar a Deus e semelhantemente a esse amor a Deus, ao meu irmão em Cristo que está do meu lado, que é de outro departamento. Nós precisamos respirar esse amor, queridos. Precisamos respirar esse amor. E se essa palavra nesta noite está causando um desconforto ao meu coração, glória a Deus! Porque essa é a função da palavra do Senhor. Essa é a proposta da palavra de Deus. C.S. Lewis vai dizer, se você está procurando uma religião confortável, não escolha o Evangelho. Porque o Evangelho é pautado nesta palavra. E essa palavra me confronta todo dia. Todo dia essa palavra me confronta, queridos. Eu acordo, vou fazer o meu devocional para me encher da palavra de Deus, para sair vitorioso, e o Espírito Santo vai me corrigir uma coisa. E eu falo, obrigado, Deus. Obrigado pela sua correção. Não que eu seja melhor que ninguém, mas pela misericórdia de Deus, Deus me deu esse entendimento que se eu aceitar a correção do Senhor, eu crescerei. E quando o Senhor me corrige, eu me alegro. Porque eu entendo que Ele está me dando a chance de crescer um pouco mais. Eu entendo que Ele está trabalhando em mim, porque eu sou pai. E quando eu corrijo os meus filhos, essa é a proposta que eu tenho. Quando eu era criança, eu não entendia porque meu pai me corrigia. Eu ficava chateado. Hoje eu sou o pai, eu entendo tudo que ele fazia e faço com entendimento para os meus filhos. Por isso eu consigo entender quando Deus me corrige. Júnior, olha só, você está errando aqui, volta para esse caminho. E aí o Espírito Santo fala, é isso mesmo, eu estou tentando te falar, mas aí você precisou ler a Bíblia, então tudo bem, vamos junto. E aí o Júnior entra no caminho de novo. Porque, irmãos, todo o nosso esforço, o apóstolo Paulo vai dizer, se você quiser queimar o seu corpo por uma causa, mas se isso não for feito por amor, não adianta. Você pode vender todos os seus bens. Aquele jovem rico podia fazer aquilo que Jesus pediu, mas se não fosse feito por amor, não adiantaria. A sua oferta que você traz aqui, se não for feita com amor, não adianta para Deus. Tudo precisa ser feito por amor. E o nosso amor ao próximo, queridos, ele precisa estar evidenciado nas nossas vidas. Nós precisamos viver o amor ao próximo. Precisamos restaurar esse amor, esse altar do amor ao nosso próximo. Qual é o nome da nossa igreja, irmãos? Igreja Assembleia de Deus, Filadélfia. E o que é Filadélfia? Está escrito aqui, peguem a cola. A igreja do amor fraternal. Quando Deus colocou no coração do pastor colocar esse nome na igreja, eu acredito que Satanás se levantou e falou, eu vou investir muito mais nessa área para que isso aqui não se cumpra nesse lugar. E aí a gente acha que essas questões são puramente relacionamentos humanos, relacionais. Não, queridos, existe o oportunista trabalha em todo momento. O inimigo das nossas almas, em todo tempo, ele luta para que aqui nesse lugar, isso aqui não se cumpra. Mas o desejo de Deus é que eu e você restauremos o altar do amor ao próximo, para que isso aqui seja uma realidade entre nós. Para que isso aqui seja verdade entre nós. E nós triunfemos em graça no poder de Deus. E rejeitemos as obras das trevas entre nós. E cresçamos. Cresçamos. Aquela canção que nós cantamos, eu acho tão linda. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Irmão, a gente precisa entender o que a gente canta. E essa música, ela não diz respeito a Deus, ela diz respeito ao seu próximo. Eu digo para o Reginaldo, eu sei que foi pago, Reginaldo, um alto preço para que eu e você fôssemos um. Para que nós fôssemos um, meu irmão. Porque Jesus Cristo na cruz do Calvário já nos via redimidos pelo seu sangue. E é na força do Espírito Santo que produz o fruto, que é o amor, que eu consigo caminhar com ele. É na força do Espírito Santo que nós proclamamos que pagaremos o preço de sermos um só no Senhor. Que preço é esse? Muitas vezes negar-me a mim mesmo. No nosso relacionamento, se às vezes sair uma faísca, né, Edinaldo? Eu nego o meu conceito às vezes para que haja paz entre eu e meu irmão. Isso fala de amor.
Irmãos, eu não estou aqui julgando a igreja, eu estou me colocando juntamente com os irmãos na necessidade que nós temos de restaurar o altar do nosso amor para com o nosso irmão. Nós somos dotados de sentimentos e muitas vezes nós não conseguimos dominar os nossos sentimentos. Às vezes os nossos sentimentos nos sequestram de nós mesmos, eu costumo falar isso sempre. Mas quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, os nossos sentimentos estão cativos a Ele. E a gente permite que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida de forma a gente permitir que o nosso altar do amor ao próximo seja restaurado. E aí, para nós finalizarmos nessa noite, primeiramente, capítulo 16, versículo 14. Podemos ler todos juntos? Vamos lá. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Todas as nossas coisas, tudo, irmãos. Tudo que fizermos, tanto para Deus como para o próximo, seja feito com amor. E aí há uma diferença enorme quando fazemos com amor. Eu posso distribuir água aqui, porque eu quis distribuir, vi que vocês estão com sede, vou distribuir água para vocês. E aí no dia seguinte, e vocês me elogiam, poxa, o pastor Júnior trouxe água para todo mundo, que bom, o pastor Júnior é muito, muito bacana. E aí esse elogio entra no meu coração e eu gosto de receber esse elogio. E aí no dia seguinte eu vou lá e compro o dobro de água para distribuir para vocês, mas para receber os elogios. No primeiro dia, eu distribuí água. No segundo dia, eu também distribuí água, mas a motivação foi diferente, concordam? No primeiro dia eu dei água porque eu detectei que vocês estavam com sede. No segundo dia eu trouxe água para receber aquele elogio que eu recebi de novo. A motivação foi diferente. Que nós possamos seguir o conselho do apóstolo Paulo para aquela igreja, de fazer todas as nossas coisas com amor. Fazer com amor e fazer por amor. Que nessa noite, queridos, nós possamos permitir que o Espírito Santo produza o fruto em nós. Falamos de domínio próprio semana passada e nessa noite de amor. Que nós possamos restaurar o altar do nosso amor para com o nosso Deus. E possamos também restaurar o altar do nosso amor para com o nosso próximo. Amém?